This is a demonstration of Wirecast. 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 This is a demonstration of Jesus, Wirecast. aleluia. Glória a Deus. This is a demonstration of Wirecast. Louvado o nome do Senhor Jesus. Amém. This Deixa is sua a Bíblia aberta em demonstration Abacuque. of Wirecast. Abacuque, capítulo 3. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. Diz de que no Yahvé minha This is a justiça demonstration of é. Wirecast. Abacuque This 3. is a demonstration of Wirecast. Tá fugindo aqui também. This is a demonstration of Wirecast. Abacuque, capítulo 3. Abacuque é depois de This Gênesis, antes is de a Apocalipse. demonstration of Wirecast. Depois de Daniel, This Daniel, is a Obadia, demonstration Daniel, of Amós, Wirecast. Obadia, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. This pouquinho de is a Mateus. demonstration of Wirecast. Isso. This Glória a is Deus. a demonstration of Profeta Wirecast. Abacuque. É um texto muito lindo. This is a demonstration of Wirecast. Abacuque 3, de This 17 is a 19. demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Glória a Wirecast. Deus. Porquanto ainda que a figueira não floresça, Demonstration of Wirecast. nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, Of Wirecast. as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. This Todavia is a eu me demonstration alegrarei no of Senhor, Wirecast. exultarei no Deus da minha salvação. E Jeová o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Glória a Deus. Aleluia. This is a demonstration Senhor Jesus of Cristo, Wirecast. a tua palavra foi lida, Senhor. Pedimos a tua graça, a tua misericórdia, ó Pai amado, sobre as nossas vidas. Vamos falar sobre o Senhor, ó Pai amado. Nos ajuda a falar sobre o Senhor. Muito obrigado, Deus, pela rica oportunidade, ó Pai, que nós temos agora. E te pedimos no nome poderoso de Jesus Cristo que nos ajuda. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Pode se sentar. This is a demonstration of Wirecast. Glória a Deus. Aleluia. This is a demonstration of Wirecast. Israel, nessa época de Abacuque, é um texto muito lindo, This is a demonstration of texto Wirecast. maravilhoso. E é um texto, This is a que, demonstration of pelo Wirecast. seu conteúdo, ele é um conteúdo duro, um conteúdo pesado. Mas nós vamos falar o assunto hoje Of Wirecast. sobre a provisão de Deus. Deus provedor This segundo a is a Bíblia, demonstration of segundo a palavra. O Wirecast. que Deus provê? Nós já ouvimos muito falar sobre This is o a Deus provedor de uma demonstration forma of distorcida. Wirecast. Hoje nós vamos dar uma passeada na Bíblia e ver as provisões de Deus. This is a demonstration of Os meios que Wirecast. Deus arrumou para prover, para suster o seu povo, para dar algo para o seu povo. This Nós sabemos is que a nós servimos, é uma demonstration of redundância falar, que nós servimos a um Deus vivo, a um Deus Wirecast. que age, a um Deus atuante, a um Deus dinâmico. Nós sabemos que Deus ele é dinâmico, não é um Deus passivo. Ele não precisa ser cutucado para agir. Ele é um Deus dinâmico, ele age apesar de nós. E mais do que isso, comecei com esse texto, que é um texto muito trágico, em que monta um cenário que talvez nos é estranho, porque nós moramos numa cidade. Mas vamos nos transportar então para uma região onde que toda a sua subsistência vem da terra, que não tem supermercado, aonde o modo de comércio é o escambo, ainda que haja dinheiro, haja
haja moeda naquela época, mas o modo primordial, o modo que prevalece do comércio é o escambo. Isso é a troca, a catira, né? A catira, o escambo, a troca. Então, nós temos ali, vamos tentar imaginar então, até hoje Israel tem chamado kibbutz, que são as pequenas fazendas comunitárias em que se produz o que se come. E Abacuque estava ali numa situação em que eles estavam com uma ameaça do rei de Babilônia de invadir Israel. E nós sabemos que quando, talvez você não sabe, mas no estudo, se você olhar mais um pouco, uma das artes da guerra, quando se invadiu o território, para forçar a migração do povo para o território desejado. Por exemplo, Babilônia invadia Israel, ela não ia buscar os israelitas lá nos cantões, nos confins, não. Eles chegavam, destruíam as plantações, matavam o gado, então obrigavam as pessoas a sair do seu lugar e procurar lugar onde tinha comida. Então eles apontavam, tem comida agora só em Babilônia. Então descia todo mundo para Babilônia, sendo todos eles cativos, não precisava do exército aí prender um por um não, automaticamente quando fazia isso, o pessoal já fugia do lugar, né? Fugia do lugar porque não tinha supermercado, ali não tinha supermercado, não tinha jeito de vir víveres de outro lugar, então eles faziam isso. E nós vemos isso também na nossa história. Na nossa história mais um pouco recente, nós vemos essa mesma prática dos exércitos, que queimava tudo, queima-se tudo, ou para ver o povo morrer de fome, ou para forçar uma migração, para forçar a migração dos povos para outro lugar. Então, Abacuque já sabia que se Babilônia invadisse Israel, ia acontecer isso. E ele sabia também que tinha Deus, um Deus estava sobre ele. Então ele tece esse texto maravilhoso, esses versículos maravilhosos, em que ele coloca toda a base da subsistência de Israel, toda a base de subsistência, tudo que se comia naquela época, ele resume nesses versículos. Figueira, comia-se muito figo em Israel. Para nós agora não vemos figo mais, mas nós de Minas Gerais, quando é que nós vemos muito figo? No Natal, né? Nós lembramos que existe figo. Lembramos de figo só no Natal, que a nossa avó fazia, minha avó fazia um doce de figo maravilhoso. Você tinha que pegar de colher, você pegasse no talinho, ele quebrava na sua mão e derretia. Né, mãe? Mãe viveu mais tempo com ela, conhece mais que eu. Né? Ela fazia um doce de figo, uma maravilha. Figo, cidra, laranja, por aí. Então você comia muito figo. Fruto na vide. O que é vide? Quem não sabe o que é vide? Uva, parreiras de uva. Nem haja fruto na vide, de onde dava também o vinho. Né? Onde dava o vinho, que eles se alimentavam do vinho, se alimentavam do mosto. Ainda que decepcione o fruto da oliveira. O que é decepcionar? Você espera dar uma produção e não dá aquela produção. O fruto da oliveira é o quê? Azeitona, se fazia o azeite. O azeite era tanto usado para alimentação, quanto um cicatrizante natural para feridas. O azeite, então, além de alimentar, servia também para o seu uso geral, né, para o culto no templo, para tudo servia o azeite. Os campos não produzem mantimento, ele dá uma geral. Trigo ou qualquer outro alimento, qualquer outro cereal, qualquer outra fruta, o campo agora está seco, não tem mais nada. Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, ainda que as ovelhas eram tanto para o sacrifício, para comer, para o leite, não é isso? E também nos currais não haja gado, então nem leite e nem carne também. Então ele dá uma geral nisso tudo. Ainda que não tenha nada para comer, nada para minha subsistência, qual que é a posição dele? Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Ele não usa um outro verbo, a não ser o verbo alegrar, me encherei de alegria. Apesar de eu ver tudo à minha volta desmoronando, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele não fica aqui explícito da salvação, que Deus iria salvá-lo dessa situação aqui, ou se irá salvar a sua alma. Mas ele sabe que Deus pode as duas coisas, tanto salvar da situação de fome, quanto salvar a alma dele, porque Deus está comigo. O pensamento dele é esse: Deus está comigo. Ainda que aconteça tudo de ruim, o meu coração permanece em quem? Em Deus. Então, aí nós temos uma confiança, uma fé num Deus que pode todas as coisas, tanto suprir necessidades quanto salvar a alma dele. Nós temos aqui uma situação de calamidade, mas nós temos fé, temos alegria de confiar em Deus. Esse texto foi só para abrir, para nós começarmos então a partir de um cenário trágico. Um cenário trágico, não de uma pessoa só, mas nós estamos tratando aqui de uma nação, de toda uma nação entregue
toda uma nação entregue à desgraça, toda uma nação se entregue aos desmandos de outra nação. Mateus, deixa eu ver Mateus aqui. Eu não ia mexer com Mateus, mas vamos lá em Mateus. Mateus no capítulo 6. Mateus no capítulo 6, vemos agora no Novo Testamento, nós vemos Jesus falando também sobre a preocupação sobre o comer e o vestir. O comer, o beber e vestir. Nós vemos a mesma preocupação em que ele nos dá um recado, nos fala uma coisa importante. Mateus 6, 25. This is a demonstration of Wirecast. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que a vestimenta? Então, o próprio agora vem Jesus falando. Vocês estão preocupados? Você não tem que ficar preocupado com comer, beber e vestir, porque o vosso corpo é muito mais do que isso. A vossa salvação, a vossa alma, tudo é muito mais do que isso. Mas nós, como nós somos humanos, e como nós temos as nossas preocupações, nós nos preocupamos com tudo. Isso não é causa isso não é feito de nós agora, não é feito da nossa cultura, não é feito da igreja, isso é o homem se preocupa com a sua subsistência. Vamos dar uma passadinha lá em Deuteronômio 8, 2, 3. Deixa aberto, Deuteronômio 8. This is a demonstration of Wirecast. 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 Todos nós, em nosso parco conhecimento de Deus ou não, quem conhece a Deus e quem não conhece a Deus tem o mesmo sentimento diante das dificuldades. O sentimento primário nosso é o porquê é comigo, por que está acontecendo isso comigo, eu sou isso, sou aquilo. Nós começamos a nos comparar, ver as nossas atitudes e ver o mal que nos aflige. Tanto quem conhece ou quem não conhece a Deus, a grande questão é essa. O porquê eu? O porquê comigo? Nós queremos procurar motivos para tudo. Isso é normal para todo ser humano. Por que está acontecendo comigo? Todos os nossos medos, a gente quer sempre direcionar para outros. Nossos medos, de as coisas ruins acontecerem, nós esperamos que aconteça com os outros. Quando acontece conosco, tanto cristão quanto não cristão, nós tomamos um choque, uma pancada, uma porretada. Nós tomamos, que nós somos humanos. Depois, com o tempo, os cristãos começam a questionar a Deus diretamente. Por que Deus é comigo? Por que aconteceu isso comigo? Eu sou o teu servo. Eu sirvo ao Senhor. Eu conheço ao Senhor. O porquê disso comigo, então? Será que o Senhor não está me vendo? Será que o Senhor não está ainda no seu GPS celestial? O Senhor não me localizou e não viu que sou eu? Está acontecendo isso comigo? Nós pensamos que Deus esqueceu de nós. Depois, quando nós calamos um pouco o nosso coração, nós começamos a ver a mão de Deus agindo. Nós começamos a ver a ação de Deus. O ímpio geralmente não vê a ação de Deus. Ele não reconhece a ação de Deus. Ele acha que tudo vai acontecendo porque tem que acontecer. Mas nós temos nosso coração mudado, nós conseguimos ver a ação, os pormenores de Deus. E conseguimos talvez até visualizar o fluxograma de quando Deus começou a agir e planejar tudo em nossa vida. E nós consolamos o nosso coração. Deuteronômio 8, Deus está lembrando o povo de Israel, quando eles saem do Egito, eles atravessam o Mar Vermelho, lembrando que eles viram tudo quanto é praga no Egito, as 10 pragas. Eles viram o Mar Vermelho se abrir, eles viram coluna de fogo de noite, viram nuvem de dia, viram o faraó e seus exércitos morrerem. Viu aquilo tudo, mas de repente vem a eles por causa de uma fome, por causa de uma vontade de comer algo. Fala que lá no Egito tinha panelas, tinha comida, e Deus nos trouxe para nos matar no deserto. Veio nos matar aqui. Esse Deus é muito ruim.
que Deus ordinário que nos trouxe para matar no deserto. Esse é o sentimento geral em que nós carregamos em nós. O porquê que Deus faz isso comigo. Aí quando nós transportamos para os erros doutrinários, nós tentamos achar justificativas. Cara, nós agimos como os amigos de Jó. Deve ter algum pecado em sua vida, algum erro oculto. Deus deve estar com raiva de você. Deus deve estar com raiva. As pessoas falam com a gente pensa para nós. Deus deve estar com raiva de mim. Deve ser aquele pintinho que eu matei quando eu era criança, que eu pisei no pintinho só para ver ele fazer. Deve ser por causa disso que eu estou sofrendo isso. Deve ser por isso, porque eu sou muito ruim. Talvez eu fiz algo tão ruim que eu agora estou pagando. Quando nós vamos para o meio dos não bíblicos, eles nos acusam de ofendermos a Deus, maldições hereditárias, nos acusam de pecados ocultos, pecados não confessados, lembrando que a partir do momento em que eu me converto, os meus pecados são perdoados. Ou você acha que você tem capacidade de, quando você se converte, você confessar todos os seus pecados e falar com Deus um por um dos seus pecados? Você não tem condição nenhuma de fazer isso. Nenhum ser humano tem condição. Ninguém tem condição de falar todos os pecados para Deus. Nenhum tem condições. Então, sabemos que os meus pecados estão perdoados porque eu me converti. Jesus passa a habitar, o Espírito Santo passa a habitar em mim, eu me converti, os meus pecados estão perdoados. É isso que eu ia falar, nós ficamos com vergonha de falar com Deus. Porque nós achamos que nós estamos nos expondo por causa do nosso egoísmo. Não, estamos nos expondo muito. E estamos nos expondo para o olho que nos contempla, para o Senhor que nos contempla. Então, quando ali no deserto, eles pedem maná, nós queremos comer, não queremos comer. Deuteronômio 8. E te lembrará, 8:2, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto por estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no seu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Esse texto é meio duro, né? Não é meio duro? Nós estamos aqui no tempo da lei. Deus falou, eu levei vocês para provar para vocês, e na verdade não é para provar para Deus, é para provar para eles mesmos o que eles tinham no coração. O que eles tinham no coração. Mas não ficou só nisso. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecestes, nem o teu pai o conheceram, para dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca de Deus viverá o homem. Então ele fala, e te humilhou e te deixou ter fome. Te deixou ter fome. Ah, então Deus estava vendo o povo, estava acontecendo, não estava vendo? Estava vendo. E te sustentou. Quem sustentou? Deus cria uma coisa, Deus sustenta eles. Apesar de todo o problema, de toda a murmuração, o que Deus faz? Sustenta. Ah, então eu não preciso, então quer dizer então que eles, mesmo não se convertendo, mesmo não se arrependendo, mesmo não tomando uma posição, Deus os sustenta. Por que Deus os sustentou? Por que Deus sustentou eles se depois lá na frente, no episódio de Josué e Caleb, eles recebem a sentença de que nenhum deles entraria mais na terra prometida e que todos eles morreriam no deserto? Sustentou por quê? Pela misericórdia de Deus. Por que nós temos no mundo atual, por que nós temos hoje, nos dias de hoje, nem no passado, por que nós temos hoje crianças morrendo de fome? Por que nós temos velhos morrendo de fome, idosos morrendo de fome? Por que nós temos pessoas, por que nós temos lugares no mundo que a fome graça com 2 S, né? Graça, isso é, ela acolhe, ela arrebenta com nações, com tribos inteiras, as pessoas morrem de inanição. Por quê? Será que Deus não está vendo isso, não? Deus está vendo isso? Lógico que está. Se você for na raiz do problema, você vai ver que tem uma razão humana dessa fome. Tem uma razão política, uma razão econômica. Agora, por que Deus permite isso? Por que Ele permite, então, que as pessoas sofram? Então, por que o sofrimento nesse mundo? É uma pergunta que dói, uma pergunta que dá um nó na gente.
dá um nó quando nós conhecemos a Deus. Isso continua dando nó em nós, dando nó no nosso coração, dando nó no nosso peito, dando nó na nossa alma, dando nó. Por que então que tem sofrimento na terra? Por causa do pecado. É a explicação mais simplista que existe. É por causa do pecado. Mas por que então? Por causa do pecado. Deus sempre mostrando o homem que ele não tem condições, mesmo Deus entregando a gerência do mundo na mão do homem, as pessoas vão sofrer porque o homem é egoísta a tal ponto que amealha tudo para si e deixa o outro do lado passar fome e não está nem aí. Para vos tentar, para vos provar e para mostrar para vocês o que vocês têm no coração. Continua essa sentença ainda sobre todo o ímpio. Continua essa sentença sobre todo mundo. Para tentar, para provar e para mostrar o que eles têm no coração. Mas o mundo, eles têm muitas organizações. Nós temos os médicos sem fronteiras. Nós temos a ONU, nós temos o Unicef. Temos aquilo outro. Mas temos também quem rouba e quem mina no meio disso tudo. Se tudo funcionasse perfeitamente, não teríamos fome no mundo, porque nós temos milhões, bilhões de dólares na mão da ONU, na mão do Unicef, na mão das entidades assistenciais. Nós temos isso tudo. Mas cadê a ação do homem? O homem continua sendo egoísta. Nós podemos pegar o maior expoente do mundo em caridade. Você pode pensar em Madre Teresa de Calcutá, você pode pensar no maior caridoso do mundo. Não se equipara em bondade com Deus. E no fundo, você vai achar uma ponta de egoísmo. Deus acha uma ponta de egoísmo no coração dele. Por mais bondoso que seja Mandela, que seja Gandhi, que seja Madre Teresa de Calcutá, que seja Frei não sei o quê, que seja Chico Xavier, que seja qualquer um que venha na sua cabeça, Deus consegue enxergar nele o orgulho humano, consegue enxergar nele a autopiedade, consegue enxergar nele o egoísmo de tal ponto em que ele deixa um morrer à míngua e alimenta o outro. Você pode procurar as associações filantrópicas, tipo Médicos Sem Fronteiras. Os caras saem daqui, pagam a passagem, vão lá no campo de refugiado para tratar ferida podre dos outros, vão lá para rasgar esgoto no meio de campo de refugiado. Deus acha neles uma ponta de orgulho, em que eles escolhem as pessoas com quem vão se relacionar, quem eles vão atender. O homem não é perfeito, a bondade não é do homem, a bondade não é produto do coração humano, o coração do homem não produz bondade. Isso tudo que eles fazem é fruto da graça comum que Deus dá ao homem, fruto da graça, do amor que Deus dá até para o ímpio. Nós amamos os nossos filhos com um amor mais animal, como a lioa defende os leãozinhos. Mas se não fosse a graça de Deus comum, nós devoraríamos os filhos. Nós mataríamos os nossos entes queridos. O homem é mau, é ruim. E quando estamos com problemas, nós somos terríveis. Se não é Deus para segurar essa humanidade, isso que já tinha acabado há muito tempo. Quem lembra na época da Guerra Fria? Quem segurou isso tudo foi Deus. Tem um caso, acho que em 1969, 68, não sei, de um submarino russo que recebeu um alerta que os Estados Unidos tinham atacado a União Soviética. Acho que é daquele submarino Typhoon. Ele foi para a costa americana e já ia lançar míssil. Ele estava incomunicável. Ele ia lançar, vou lançar os mísseis. Já que atacaram o meu país, eu não consigo mais falar, é porque está tudo destruído lá. Então agora eu vou destruir os Estados Unidos. E todo mundo sem saber de nada. Todo mundo vivendo a sua vida tranquila. Todo mundo saindo para trabalhar de manhã, todo mundo andando pelas ruas, casais se beijando. Quem é de fornicação estava fornicando. Quem era de roubar estava roubando. O pecado estava normal para todo lado. A vida corria normal e o pecado corria normal. Mas a foice estava beirando o pescoço. De repente, conseguem falar com o submarino e ele aborta a missão dele. Igual hoje. Quantas pessoas hoje vão sair hoje de uma situação pecaminosa? Quantos vão sair ainda que não estejam numa situação de prática de pecado, mas eles são o próprio pecado em si, no coração de pedra, e não vão amanhecer amanhã de manhã?
Quantos vão sair de casa hoje e vão receber um 38 no meio do peito? Não vão chegar em casa. Tudo é normal. E aí quando é nos avisado por meio de problemas, de desgraças em nossa vida, nós não conseguimos chegar. É Deus querendo mostrar para mim quem eu sou, onde eu estou, querendo tratar comigo porque Ele me ama. Ou você acha que Deus botou o povo de Israel no deserto porque os odiava? Vou matar o povo agora, vou aumentar o calor do sol, aumenta o grau do fogo e vai queimando. Foi isso? Não foi isso. Colocou ele na situação normal da vida. Deus não esfriou o sol. Não, agora eu vou deixar o deserto do Saara menos porque o meu povo está lá. Não, continua a mesma coisa. Gelado de noite e quente de dia. O que Deus foi mandar uma nuvem para dar sombra de dia e uma coluna de fogo para esquentar a noite. Mas a situação do mundo continuou a mesma coisa. Ele não alterou a areia do deserto para ficar mais firme, para não cansar tanto quando se andava, mas ele preservou o quê? Os calçados e as roupas enquanto eles andavam, viviam, nem o calçado nem a roupa não se gastou. Então Deus não vai alterar o mundo por causa da igreja. Deus não vai deixar o mundo tolerante com a igreja. Deus não vai deixar o mundo com como um ambiente aprazível para os cristãos. O mundo não vai se curvar ao cristianismo. O mundo não vai se converter. O mundo não vai se tornar um lugar aprazível nunca. Só quando tiver novos céus e nova terra. Ele vai trabalhar com quem então? Vai trabalhar com o cristão, com a igreja, com o homem. O mundo não vai se tornar uma coisa linda para o evangelho. Que beleza! Agora falamos da palavra evangelho, as pessoas já dão glória na rua. Você fala assim, o evangelho de Jesus Cristo, oh, glória, aleluia. Você fala o nome de Jesus, escuta, não. Quando vocês, isso aqui é do Senhor Jesus, presente de Deus, e não sei o que lá mais, meu amigo, você é o presente de Deus. As outras coisas são as outras coisas, meu amigo. Um palito de fósforo de 6 centímetros acaba com muita coisa por aí. Só arriscar e botar fogo. 6 centímetros, um pedacinho de madeira com a pontinha de fósforo, acaba com tudo. E as pessoas ficam dando valor para isso. Ou você acha que para botar fogo numa casa precisa de uma bomba atômica? Você acaba com o sonho acaba com um palitinho de fósforo. A maioria dos nossos sonhos acaba com um palitinho de fósforo. A maioria dos nossos sonhos. O nosso guarda-roupa cheio de roupa chique acaba com um palitinho de fósforo. Tudo é muito frágil. Tudo é muito frágil. Se eu estiver andando numa rua, um carro esbarrar em mim, eu cair da minha altura, 1,79 m, 1,80 m, sei lá quanto que eu meço? 78, 79. Se eu cair da minha altura, eu morro. Se eu cair, se eu tropeçar e bater a cara no chão, eu morro. A fragilidade da vida. E preocupado com... meu amigo, vamos lá, vamos passear mais. Eu já até perdi o cerne central. Começamos com Abacuque não preocupado com nada, porque sabia que Deus cuidava dele. Jesus vem e fala, não ficar preocupado com o que haver de comer e vestir, porque o vosso corpo é muito maior do que isso. É muito mais do que isso. Muito mais do que isso que vocês estão falando. Então nós temos, em Abacuque, nós vemos uma situação material, uma situação mesmo de comida, mas Deus continua abençoando. Deus pode fazer essa mudança. Nós vemos em Deuteronômio, em que o povo morreu de fome no deserto, Deus proveu com maná. Aí nós podemos quase começar a falar do Jeová Jiré, como se fala por aí, né? O Deus provedor. Quase podemos falar aí. Deus provê tudo, então. Provê, então, aquilo que alimenta. Oh, glória, aquilo que alimenta. Provê o que comeu, o que vestiu, oh, glória. Vamos lá em Mateus de novo. Vamos voltar em Mateus. É Mateus 6, né? Não andeis ansiosos pelo que amei a vez de comer e vamos lá. Estou cansado de óculos. Vamos mais. O 6 agora, 26. Olhai para as aves do céu que não semeiam nem cegam. Esse cego não conhece, tá? Não é cegar de ficar cego, não. Não colhem, né? Nem ajuntam em celeiros,
E vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito valor do que elas? E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhar para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, o que beberemos, ou que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial sabe que necessitai de todas essas coisas. Ah, ele fecha com o quê? De certo, o vosso Pai Celestial, o quê? Vosso Pai Celestial sabe, tem conhecimento que vocês precisam disso tudo. Eu vou dar para você, às vezes, que não viu essa pregação ainda, eu vou dar uma palhinha rapidinho. Volta me passar no 26. Rapidinho vou falar para você tirar, desmistificar uma coisa da cabeça. Olhar para as aves do céu que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Então elas apenas vivem a sua vida. Apenas vivem a rotina, a vida rotineira. Vivem a vida rotineira. O que elas fazem? Vivem. Estão vivendo, estão respirando. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Vós quem? Lembra de quem que Jesus está falando? Está falando com quem aqui? Com a igreja. Então vocês, igreja, você tem muito mais valor do que as aves. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? Quando você, ainda sendo todo cuidadoso, você pode crescer mais um pouquinho? Você pode fazer isso? Você não tem poder sobre você. E quanto vestuário, porque andeis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Guarda isso aqui para mim, lírios do campo. Guarda aqui também, aves do céu. Primeiro aves do céu, depois ele fala lírios do campo. Pula para mim outro. Eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Nem mesmo Salomão se vestiu com toda a sua glória, se vestiu igual qualquer lírio. Salomão não se vestiu igual um lírio. Mas, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançado no fogo, a veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançado no fogo, não o vestirá muito mais a vós, homem de pequena fé. Epa, aqui ele separa duas classes agora. Erva do campo e homem de pequena fé. Vamos começar então. Quando ele começa a falar assim, ó, vocês estão vendo as aves do céu, nem fiam, nem tecem, mas não começa assim? Então começa a pensar. O que são as aves do céu? É uma interpretação. É exegese. Anjos. Anjos. Olha para as aves do céu. Eles não fazem para si. Deus faz para eles. Aí quando você passeia mais um pouquinho, e vosso Pai Celestial as alimenta. Quem sustenta? Quem mantém eles vivos? Quem mantém tudo vivo? Deus. Não tem de vós muito valor do que eles? Não somos feitos um pouco superior aos anjos? Não temos valor? Ele está falando para quem aqui? Igreja. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Normal. E quanto ao vestuário, porque andeis solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Lírios do campo. Qual que é a cor do lírio? Branca. Contudo, contanto, Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como nenhum deles. Lírios do campo. Por que lírios do campo? O que tem a ver Salomão com lírios do campo? Qual que é a cor do lírio do campo? Branco. Qual que é a cor das vestes da igreja? Então, estou falando, olha aqui, vocês, nem Salomão se tornou igreja, vocês são igreja. Salomão não se tornou igreja porque não estava no tempo da graça. Alguns teólogos falam que Salomão não foi salvo. Eu não emito juízo. Só acham, eu não emito juízo. Como não foi salvo. Ele vai falando lá no livro de Eclesiastes, parece que sim. Mas a vida dele, lá quando narrada em Juízes, é estranho. Em Reis, é estranho. Mas vamos lá. Só dá se um dia tiver tempo, a gente volta nisso aqui de novo, mais para o menor. Agora vamos. Se Deus assim veste a erva do campo, que amanhã é lançada onde? Se Deus sustenta e veste a erva do campo, quem é essa erva do campo que amanhã vai ser lançada? É o ímpio. Ela nasce hoje,
Deus cuida dele. Quem é que cuida dos ímpios? É Deus, mas depois vai fazer o que com eles? Mandar para o inferno. Se Deus cuida deles, não vai cuidar de vocês, homens de pequena fé. Igreja, se Deus cuida deles, sustenta o camarada lá, sustenta uma nação, distribui a graça comum sobre o mundo, e você preocupado que Deus esqueceu de você, se Ele cuida do mundo todo, não vai cuidar de você não? Homem de pequena fé. Igreja, se tudo está na mão dele, desde os anjos, desde o ímpio, desde a igreja, desde tudo, Ele cuida de tudo, você fica preocupado, o que você vai vestir, comer, não sei o que, não sei o que. Ele fala isso da preocupação exagerada, ele fala isso da sovinice. Sovinice. Lógico que você tem que trabalhar preocupando com a sua vida, sim. Ele está falando que tem pessoa que perde o sono. Tem, mas perde o sono. Ele tem o que vestir, mas perde o sono. Ele tem o que comer, mas perde o sono. Ele fala aqui da sovinice, do exagero, do valor que dá às coisas materiais de tal forma que ele fica, ele dorme em cima de um colchão de capim, mas com 2 milhões dentro dele. Num colchão de capim cheio de rato. Aí vai os ratos, aí come o dinheiro todo. Eu vi contar um caso de uma avó, de um pastor, um pastor até meio famoso, que quando a avó dele morreu, que tiraram ela de cima do colchão, o colchão fedia. Aí eles foram botar fogo no colchão, saiu ratos de dentro do colchão. De repente, quando o colchão queimava e abria assim, estava cheio de dinheiro. Tiveram que apagar o fogo e abrir o colchão lotado de dinheiro. E a velha morreu de fome, amíngua em cima da cama. Morreu amíngua em cima da cama. Morreu sozinha, morreu magrela de fome, em cima do dinheiro. Em cima do dinheiro. Fala assim, ó, isso é que Jesus está falando. Você está tão preocupado que você junta tanta coisa e acaba sendo um sovina espiritual. Porque não adianta, a pessoa às vezes é dada. Ou eu gosto muito de você, toma aqui. Mas por dentro ela fala, que porcaria, por que eu fui dar para ela? Isso é sovina. Chora porque deu. Chora porque distribuiu. Arrepende de ter ajudado. Arrepende de ter estendido a mão. Então não estende, meu amigo, é pior. Se você estender e arrepender, é pior. Então não faz nada. Come seus trem tudo, não dá para ninguém. Come todos os seus biscoitos na hora do recreio e não dá para ninguém, que é melhor. Comeu tudo. Aí. Mineiro é terrível. Mineiro tem gaveta na mesa só para esconder o prato se a pessoa chegar. Quem já foi na roça? Tem as mesas grandes, nem as gavetas. Aí estão almoçando. Você chega para a gaveta e fecha. Mas era isso mesmo. É costume mineiro. Então vamos lá. Vamos voltar nisso. Então o que? Deus, então. Ainda não cheguei. Deus apresenta então, o povo estava com fome, toma maná. 1 Reis 17. E veio Elias dos habitantes de Gileade. Não é assim? Começa o texto. Elias, o tisbita dos habitantes de Gileade. E falou com o rei, segundo a minha palavra, não vai chover. Deixa eu ver se eu lembro desse texto, isso mesmo. This is a demonstration of Wirecast. É verdade, hoje. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nestes anos nem orvalho nem choverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro que eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. E aí o texto diz que ele foi, conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, bebia do ribeiro. Provisão de Deus. Então nós temos, então, passando na Bíblia, um caso de Elias que foi alimentado por corvo. Trazia pão e carne para ele. Oh, Deus, mas você está dando tanta volta para isso, para tudo? E aí, o que é isso aí? Será que daqui a pouco você vai passar um envelope do Jeová Jireh? Não, vamos lá. Vamos com Ló, Gênesis 18, 19. Agora vamos passar para uma outra. É que eu estou caminhando de passo a passo para nós chegarmos até 19. This is a demonstration of Wirecast. Aí nós começamos agora, então, até agora nós vimos provisões físicas, provisões imediatas, de barriga cheia,
né, de cuidado. Nós temos agora então até a provisão imediata para isso aí. Nós vemos assim, ó, Deus está cuidando, cuida do povo. Lá no Velho Testamento, está cuidando. Que bom. Mas há muito mais, há um cuidado muito maior do que Jesus fala, do que eu comer e vestir. Há um cuidado muito maior do que esse de alimentar, de mandar couve trazer, de você receber uma bênção na sua vida, de você receber uma roupa, receber uma comida, você com um momento de aperto financeiro, alguém chega e te ajuda, você num momento que não tem nada para comer em casa, já aconteceu isso com a gente na minha casa quando era criança, alguém chega e dá uma comida pra gente, de ficar não sei quantos anos sem comer carne, de repente a vizinha dá lá uma banda de porco pra gente comer, né? Uns pedaços de porco, um lombo de porco pra gente comer e tal e coisa, Deus provendo. Mas há muito mais que uma provisão de coisas materiais, que talvez isso para nós é tão assim importante, que nós lembramos durante a vida toda, e de repente nós esquecemos de uma provisão primordial em que Ele fez para nós, em que nós tínhamos uma sentença de morte sobre a nossa cabeça, em que nós estamos condenados, como nós vamos ler o texto agora, de Ló. Ló estava na cidade de Sodoma. Ele estava na cidade, a cidade estava fadada a ser destruída. Deus ia destruir a cidade. O próprio Deus, o próprio Jesus Cristo está lá, entrando em pessoa em Sodoma, para destruir a cidade. Nós vimos cerca de 2 meses atrás sobre as aparições de Jesus. Ele entra na cidade, os anjos entram na cidade, com a missão de destruir aquela cidade, de matar todo mundo. Todas as pessoas que os anjos viram ali, cruzaram com ele na rua e talvez as pessoas cumprimentaram os anjos. Todo mundo, as crianças, os animais, as mulheres grávidas que os anjos viram, eles sabiam que ia morrer. Assim como Deus, quando olha para esse mundo, Ele sabe que muitos vão perecer. Muitos vão descer aos infernos. Deus sabe que há pessoas que Ele acompanha com seus olhos hoje, que daqui a uns anos vai estar acompanhando essa pessoa no inferno. Ele vai ver a pessoa no inferno e vai lembrar, você morava em... Não, isso é um modo só de explicar, de fazer uma ilustração. Deus vê a pessoa pelas ruas de Belo Horizonte hoje e depois, daqui a uns anos, Ele vê ela no inferno. E fala, então, você era tão feliz em Belo Horizonte, hein? Você andava naquelas ruas bonitinhas, agora você está aqui no inferno. Ou senão, você bebia até cair todo dia, né? Agora você está aqui no inferno. Da mesma forma, ele olhou para nós há um tempo atrás e nos viu e falava assim, esse cara não sabe ainda, mas ele é meu filho. Ele nem sabe ainda, mas eu vou salvá-lo. Ele nem sabe, mas ele vai morar comigo eternamente. Deus já nos via assentado na mesa, nas boas do Cordeiro. Dessa mesma forma, os anjos entram na cidade e vão à procura de Ló. Vão atrás de Ló. Então a missão é vou atrás de Ló. A cidade toda ia perecer. E eles entram na cidade. Vamos lá. 19. Vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde. Estava Ló sentado à porta de Sodoma e, vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. E disse, eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai vossos pés, de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. Eles disseram, não, antes na rua passaremos a noite. Não vou entrar na sua casa não. Agora, só uma pausinha. Perceberam que os anjos chegam, Ló se prostra em terra, os adora, e eles não retrucam nada? Não falam, não me adora porque eu sou conservo seu. Quem faz isso é anjo. Anjo fala, não me adora não. Eu sou servo seu, eu sou servo com você. Somos servos do mesmo Deus. Já estudamos há 3 meses atrás, quem eram esses anjos? O próprio Jesus. O próprio Jesus chega em Sodoma. O próprio Jesus entra em Sodoma para destruir Sodoma. Aí você fala, não, o que é isso? Então me explica como recebe a adoração, se toda a Bíblia, quando quem vai adorar um anjo, fala, não ajoelhe perante mim, não. Adore a Deus. E aqui ele recebe a adoração, tranquilo, recebe a adoração. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, entraram em sua casa, e fez banquete, cozeu bolo sem levedura e comeram. E antes de se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. Juntou todo mundo, todos os homens na porta de Ló. E falou, você sabe para que eles ficam? Eles falaram, não, vão juntar para dar boas-vindas ao pessoal que entrou aqui. Não. E eles juntaram e falaram assim, Ló, põe para fora os 2 homens aí que nós vamos abusar deles. Bota para fora, põe na roda para nós aqui. É igual uma cadeia, quando chega alguém novo lá, primeira prisão na cadeia. A mesma coisa.
Bota para nós aqui. Põe para nós aqui fora. Aí Ló fala assim, não, eu mando para vocês as minhas 2 filhas virgens. Mas como Ló estava, como eles eram hóspedes na casa de Ló, Ló era responsável por eles. Então, o quê? Põe para vocês as 2 filhas virgens. Vocês podem abusar delas. Não, nós queremos os 2. E o que acontece se os 2 homens saem para fora, cegam todo mundo fica cego, e eles saem com Ló no meio deles e livram Ló. Depois Sodoma e Gomorra é destruída, e mais 5 cidades à volta dela. 5 ou 7? 5 com Sodoma, mas tem mais 3 cidades que são destruídas. Então 5 cidades foram destruídas naquela noite. Onde eu vejo a provisão? O que tem a ver com comida isso aí? É que eu também era Ló. Eu também vivo numa cidade fadada à destruição. Eu também vivo num mundo fadado à destruição. E os homens, o homem que habita em mim, que é o Espírito Santo, as pessoas querem abusar dele. Me fala que não. Que eles não querem pegar a palavra de Deus, a síntese da palavra, e torcer de tal forma que ela seja abusada, prostituída e mudada. Nós moramos em Sodoma. Sodoma é aqui, meu amigo. Não por causa do pecado, mas por causa do comportamento comum. E a provisão de Deus, Deus já proveu a minha salvação. Não é só comida, papazinho, não. Mais do que isso, Ele proveu a minha salvação lá atrás, e eu estou salvo. Não é algo que vai se cumprir quando eu morrer. Já se cumpriu em minha salvação. A salvação não é uma obra a ser completada na morte, é uma obra completa em vida. Você já é salvo. Ah, não, agora você está no caminho, mas para ser salvo tem que te matar. Não, meu amigo, eu já sou salvo. Por quê? Se eu tiver que ser, para mim completar a salvação, se eu tiver que morrer, e se caso eu for, então, arrebatado e não experimentar a morte? Então a salvação já opera em mim, já sou salvo. Então, mais do que provisão de comida, de roupa, de maná, de carninha, de não sei o que, não. A principal provisão de Deus é a salvação da minha vida. Ainda que eu passe por problemas e questione a validade desses problemas, questione quão forte, por que está acontecendo isso comigo, eu já tenho em mim a salvação. Eu já tenho em mim toda a salvação. E ainda que eu esperneie de tal forma, a ponto de eu achar que eu perdi a minha fé, eu sei que o Espírito Santo não me deixa, porque Ele jurou, Jesus prometeu, jurou, falou, saiu da boca do Deus eterno, estará comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Então, ainda que a minha mente não entenda, ainda que eu não tenha uma fé mais racional, que eu não consiga discernir a fé, lá dentro está dentro de mim o Espírito Santo descendendo por mim com gemidos inexprimíveis. Inexprimível porque Ele não fala, não vai se comunicar comigo, mas eu sei que Ele está intercedendo por mim, porque a palavra assim promete para mim. Eu não preciso mais de sinais físicos, de sentir, de achar que é, de tremer, de arrepiar, para saber que Deus está comigo, não. Eu tenho certeza que Ele está comigo, ainda que eu tenha um mal de Alzheimer ou mal de Parkinson, que nem funcione mais na minha cabeça, ainda que eu esteja em coma e não tenha mais consciência de mim mesmo, eu continuo sendo salvo e tendo fé, porque Ele está habitando dentro de mim. Ainda que eu não consiga me expressar mais, ainda que eu esteja naquela fase que os médicos chamam de encarceramento, que eu não consigo me expressar, me comunicar com o mundo exterior. Eu não consigo nem mexer os olhos, mas eles medem lá, ó, o cérebro está ativo, o coração está batendo, a oxigenação está boa. Ah, então ele perdeu a fé agora? A fé não precisa dos seus 5 sentidos. Seus 5 sentidos são lixo para a sua fé. Te atrapalha a fé, muito pelo contrário. Atrapalha a sua fé. Porque você quer cheirar, quer ver, quer enxergar, quer pegar. E nada disso é fé. Aí Deus mostra um monte de fatos na palavra. Para mostrar que está com o povo, tem que dar, toma aqui, ó, comidinha para você, toma não sei o quê, para mostrar que é. Para o povo de Israel saber que Deus era com eles, teve que mandar maná. Eles não queriam comer calango. Deus podia mandar uma chuva de calango. Ah, tem que matar, tem que limpar, tem que assar. Então toma maná pronto, meu amigo. Aí depois se acostumaram, agora eu mando codorniz. Já aprenderam que eu cuido, então eu mando codorniz, vocês vão ter que matar, limpar e assar. E vai comer até sair pro nariz. A Bíblia fala assim. E Deus dá as coisas mastigadinhas para ver se a gente cria vergonha.
Para quê? Falar assim, meu amigo, se no mínimo eu estou cuidando de você, as coisas maiores eu já cuidei há muito tempo. Aí vamos agora para o texto áureo, para a base do texto, em que é como a síntese de toda a provisão de Deus. Vai lá em Gênesis 22. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration A síntese of que eles Wirecast. sintetizam, isso aqui faz uma ginástica bíblica horrorosa. This is a demonstration of Wirecast. De tanto que This is torce a a palavra. demonstration of Wirecast. A má interpretação, a interpretação tendenciosa. Demonstration of Wirecast. Gênesis 22. This is a demonstration of Wirecast. 22 a partir do 1. This is a E aconteceu que demonstration depois of dessas Wirecast. coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, eis-me aqui. This is a E disse, toma agora o teu demonstration filho, of teu único Wirecast. filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Demonstration of Wirecast. Primeira coisa, nós temos o Isaque, nós temos Abraão. This is a demonstration of Wirecast. Isaac era a promessa de Deus, uma promessa impossível. Abraão já era velho, Sara já era velha, já não tinha condição de sair filho. Naquele mato não saía mais com ele. Não tinha condição. Mas de repente, Sara fica grávida. Ela era estéril. Nunca tinha tido um filho. Sai um filho. Sai um filho. E aí, de repente, o menino já está grandinho, né? Já criou, já está tomando amor pela criança. A Isaac já estava grande, porque já aguentava carregar um feixe de lenha nas costas. Estava grandinho, né? E Deus fala assim, agora você vai subir para o monte e eu vou matar, eu quero esse filho, o que você mata esse filho para mim? Abraão não personejou, vamos embora. E outro, mata e queima ainda, vai num lugar que eu vou te mostrar ainda. Não falou assim, vai subir naquele monte, não. Vai andando. Quando chegar lá eu te falo. Tem coisa pior do que isso? Você já saiu com alguém que você não sabe o lugar que é e fala, não, tá ali chegando, mineiro, tá chegando. Você andando, tá chegando, você tá chegando. É um tirinho só. É ali só, virada de virada. Você passa a virada, não, tá chegando já. É ali só, é assim mesmo. É ali só. Aí você vai andando. Aí quando você chega e fala assim, não, estão na metade do caminho. Você fala, pelo amor de Deus, você fala assim, ó. Não. Nariz. Não, aí a pessoa me falou assim, ô bobo, vamos continuar. Que se você voltar, é mais longe que acabar de chegar. Então acabar de chegar. Aí você acaba de chegar no rádio trem. Ali é lá. É ali. É lá perto da Arábia, né? É os Ali. É os Ali. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, albardou o jumento, tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, fendeu lenha, rachou lenha ainda, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Depois de 3 dias, hein? Andaram 3 dias. Depois de 3 dias, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Andou 3 dias, Deus falou ali, ó. Agora é lá, estava longe. Viu de longe. Então Abraão disse aos seus moços, ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Deixa todo mundo, Deus mandou matar Isaac, então vai subir eu e Isaac, os moços vão ficar por aí, o jumento vai ficar por aí, vamos embora Isaac, vamos embora todo mundo. Aí vai Isaac com o pai dele, Isaac não era bobo. E tomou Abraão a lenha do holocausto, pôs sobre Isaac, toma, você vai carregar peso ainda. Seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse, Abraão aqui devia ter o quê? Uns 115 anos, né? 115 anos mais ou menos. Abraão estava velho já, uns 115 anos. Que ele teve Isaac com 100 anos, né? Isaac, vamos calcular Isaac com uns 15 anos aqui já, fortinho já. Né? Então Abraão com 115 anos na margem de gestação, 115 anos. Está velhinho já. Meu pai, ele disse, eis-me aqui, meu filho. Ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Vieram ao lugar que Deus dissera, edificou Abraão ali um altar, pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaac, seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha. Ó, foi chegando, não teve negócio de... Não precisou pegar Isaac, dar nele uma pedrada, uma paulada, uma tranhada, não. Ela falou, vem cá.
Vem cá que eu vou te amarrar. Amarrou, botou em cima do negócio. Mas se é para matar, vamos matar logo. Já pegou, já amarrou. E aí já ia o quê? Fazer o quê? Passando ele a faca. E ia cortar o pescoço de Isaac, sangrar o menino, jogar mais lenha, tacar fogo, queimar e descia. Estendeu a sua mão e tornou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porque agora sei que temos a Deus, e não negaste teu filho, teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas pontas no mato, e foi Abraão, tomou o carneiro, ofereceu um holocausto no lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. De onde se diz até hoje: No monte do Senhor se proverá. E chamou Abraão o nome daquele lugar: Jeová Jiré. Oh, falei uma palavra proibida. Nós escutamos muito falar hoje em dia sobre Jeová Jiré. As correntes de Jeová Jiré. Estou abrindo um parênteses aqui. E que Deus provedor, e que vai, se você comprar um carro, Ele vai te prover o salário, vai te prover o dinheiro para você pagar o carro, vai prover dente de ouro, vai prover não sei o que, não sei o que, não sei o que. Nós lemos aquele texto ali em que eles falam: olha, tá vendo? Como Abraão ofereceu tudo que ele tinha, o Isaac, você tem que oferecer o seu Isaac também. Esse é o texto, essa é a interpretação comum. É comum, dá o seu tudo. Mas eles esquecem que Abraão botou Isaac no altar e depois pegou de volta. Ele não é que Deus mandou, ele não deixou Isaac lá, não deixou o melhor dele lá. Vamos escutando isso aqui. Ele ofereceu, de bom grado, bom coração, ele oferece. Agora vamos passar vamos ver isso agora como uma alegoria, uma presentation, uma alegoria dos planos de Deus. Sabemos que Deus é provedor de todas as coisas. Ele não passou a se chamar de Jeová Jiré ali. Ali que ele passou a ser Jeová Jiré. Porque ele proveu o mundo. Ele proveu o Jardim do Éden para Adão. Não é aqui que ele se revelou como Jeová Jiré, como eles falam por aí. Não, Abraão deu um nome a uma característica que ele já tem, a um dos seus atributos. Aquele que cuida. Deus que cuida do seu povo. Quando Adão peca e é expulso do paraíso, o que Deus faz com ele? Provê para ele roupas com um cordeiro. Um cordeiro de novo, morto. Mata um cordeiro e cobre a nudez de Adão, simbolizando a morte de Cristo e cobrindo a vergonha do homem. O pecado do homem, a vergonha do homem. Então, um cordeiro está presente aí. Nós vemos em Apocalipse, né, que Jesus Cristo é como um cordeiro, estava sentado como um leão, mas com a sua aparência é como um cordeiro que foi morto. E eis o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Nós vemos João, olha para Jesus e fala: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós temos mais do que material para associar a figura de Jesus como cordeiro, como quem tira o pecado, como quem cobre o pecado, como quem faz a obra da redenção. Então nós temos a provisão de Deus da necessidade do homem em Jesus. Nós precisávamos de salvação, então Deus proveu a salvação através de Jesus. E isso não é diferente ali com Isaac. Não é diferente. Vamos então pegar Abraão como um patriarca. Te darei herança, né? Como as estrelas do céu, como a areia do mar, a tua descendência, você será pai de nações. Quem é chamado na Bíblia de pai de todos? O grande pai. Quem é? Deus. Deus. Pai, não nosso pai. Mas somos recebidos por espírito de adoção, ao qual clamamos: Abba, pai, papai. Nós somos adotados por ele. Quem é? Quem é isso então? Quem tem a ver isso? Vamos então transformar todo esse quadro como Abraão, o grande pai, o grande patriarca, como Deus. Abraão aqui é Deus. Pai de todo poderoso, está lá, sim, eu tenho o poder de vida e morte na mão, porque agora ele está com o cutelo na mão, então ele tem poder de vida e morte. A vingança de Deus, o dia da vingança do Senhor. A alma que pecar essa, morrerá. Então o homem que peca morre nas mãos do diabo? Não, nas mãos de Deus. Quem mata é Deus. Vai chegar um dia que ele vai me matar. Vai matar você, vai matar todo mundo. Porque ele é Deus. Ele faz isso e ninguém mais faz isso. E nós temos que passar por esse processo. Então, vem a humanidade. A humanidade, como uma humanidade entra no meio de Isaac. Isaac como filho, como criação, como criatura, entra como humanidade.
o juízo de Deus sendo executado em This cima da is a humanidade. demonstration of Sendo que a alma que Wirecast. pecar essa morrerá, Isaac também era pecador? Então vamos botar então Isaac como um pecador comum. This is a A demonstration ira de of Deus Wirecast. agora vai desabar sobre Isaac. Deus é Abraão, Abraão agora é This Deus. is a demonstration A ira of está representada no Wirecast. cutelo. Vai descer sobre a humanidade, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Enquanto nós andávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então estamos deitados lá em cima, mortos no delito e pecado. This Vai is a cair sobre ele a ira de Deus e vai ser demonstration of morto. Wirecast. De repente fala, não precisa disso. Abraão olha para o lado e vê o This is a quê? demonstration of Um Wirecast. cordeiro. Quem é esse cordeiro para morrer no lugar da humanidade? This is a Jesus Cristo. Então essa demonstration provisão of de Wirecast. Deus está na provisão da salvação. Não tem nada a ver com o bem material. Deus, na humanidade, nos seus últimos momentos, na sua condenação, em que nós nascemos This is a debaixo dela, demonstration of Wirecast. Deus provê para nós o cordeiro para morrer no nosso lugar. É todo o plano de salvação exposto num texto. This is a demonstration Exposto of em Wirecast. poucos versículos, Deus já mostra o plano de salvação. Em vez do menino morrer, morre um This cordeiro is no a lugar dele. demonstration of Wirecast. Morre um cordeiro. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem representa então esse cordeiro is a que tem um demonstration chifre of emaranhados Wirecast. no meio, que Abraão vai lá, pega ele e mata no lugar de Isaac? Representa quem? This Então, se is a Jeová é demonstration Deus of provedor, Wirecast. não é que ele proveu o bem material, não. Ele proveu a salvação para Isaac. Proveu um This cordeiro is para a morrer no lugar de Isaac. demonstration Tanto é que ele fala assim: Wirecast. Isaac fala assim, Abraão, ô pai, nós estamos subindo aqui com a lenha, mas cadê o is a cordeiro? O demonstration que Abraão of fala com ele? Wirecast. Deus proverá para si mesmo o. Então, o próprio Deus vai This prover para is si a a morte de demonstration Jesus. of Wirecast. Então não tem a ver com o bem material, que eles falam, Abraão, agora sim, Jeová Jiré vai te dar tudo. Não, Jeová Jiré já proveu para você a salvação. Essa é a grande provisão de Deus. A grande provisão de Deus não é roupa, não é calçada, nada. Isso tudo entra na conta. Das outras coisas vos serão acrescentadas. Mas o principal é buscar o reino de Deus. E quem é o reino de Deus? Quem personifica o reino de Deus? Jesus. Busca Jesus, tenha para assim então a provisão do cordeiro para você, as outras coisas vão ser acrescentadas na medida da sua vida, naquilo que cabe em você, naquilo que Deus tem para você. Você não tem que querer nada demais para você, não. Como Timóteo fala, tendo que comer o que beber, esteja com isso satisfeito, contente. This is a É demonstration isso. of Wirecast. O Deus provedor, passeando na Bíblia, você vê as coisas básicas. E quando não é básico, tem a ver com coisa espiritual. A manifestação dele com Ló, para livrar Ló, ele foi lá o quê? Ele foi lá dar bolo para Ló? Foi dar dinheiro para Ló? Foi dar uma casa para Ló? Dar um carro para Ló? Foi dar o que para Ló? A salvação, arrancar ele do meio do pecado, tirar para fora e salvar ele. Essa é a provisão de Deus. Só ele e as duas filhas salvaram. Nem a mulher dele salvou. Que a mulher dele, Sodoma era tão boa, estátua de sal. Vamos lá. Agora vamos lá então. João 14. João 14. Aí a pessoa fica preocupada com a provisão de Deus. Eu preciso. Aí faz a campanha, o cara vai enganar ele, a campanha de Jeová Jiré, final do ano, para tomar o 13º dele. E o cara entra nessa, tadinho. Eu tenho dó, não estou falando assim de rir, não. É de falta de conhecimento, é de pena que a pessoa cai nessa. Falta de esclarecimento, de chegar alguém e falar assim, não é assim não. Não é assim não. Deus vai dar para você aquilo que cabe na sua vida. Vive a vida, meu amigo. Vive. Vive feliz. Lê a Bíblia, conhece Jesus. Um carro, uma casa, isso não vai trazer felicidade para você, não. João 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. A maior provisão que Jesus Cristo mostrou para nós, sabe o que é? Vou preparar lugar para vocês. Vou ter um lugar preparado para vocês. Eu vou ter um lugar preparado específico para fulano. Deus não vai preparar um grande galpão. O céu não é um grande galpão. Não vamos ficar lá igual frango, não. O céu não é granja. Não é granja que vai ter lá um galpão imenso e todo mundo de branquinho tocando harpa. Ele faz moradas, faz casas individuais, faz lugares específicos para cada um. Deus não é Deus de granja.
Não, agora eu vou para lugar, para os grandes, os campos de concentração de Deus. Não é assim. Quando Jesus fala, eu vou preparar o específico para você. O que é seu, o que é de você é seu. Você não vai ficar lá no bolo. Não, você vai morar agora com fulano, lá no céu. Não, a Bíblia fala que tem lugar específico e tem nome, e ainda um nome com a pedrinha branca. É tudo separadinho. É para você, ele entrega assim, ó, é para você. É melhor do que minha casa, minha vida. Porque é eterno. É eterno, é eterno. Esse vou preparar o lugar, ele é minucioso. Eu vou arrumar um lugar. Quando você chega aqui na igreja, alguém, vamos dizer que essa igreja esteja lotada. Aí chega um irmão e fala assim, ó, peraí, eu vou arrumar para você um lugar ali. Pode botar sentado no colo da Mônica, Monique? Ah, Mônica e Monique, o nome parece, 2 copos podem ocupar o mesmo espaço. Não, não é assim. Arrumar um lugar o quê? Um lugar para você sentar você mesmo. Esse vou preparar o lugar é carregado de cuidado, carregado de provisão de Deus. Com minúcias, com coisas. Quem já teve aqui a oportunidade de ir para a casa de alguém que você se sente em casa? Você nunca foi na casa dele, você vai a primeira vez, você vai passar uma noite lá, dormir lá. Você tem que viajar e ficar na casa de alguém. Você chega lá, você se sente em casa, você até sem graça. Você se sente em casa. Sabe por quê? A pessoa cuida tanto de você, você fala assim, pô, estou me sentindo em casa, estou até com vergonha de estar aqui na sua casa. Estou até com vergonha. É isso que Deus faz, muito mais do que isso. Isso no plano humano, Deus tem graça. Imagina nós então no plano celestial, nós sabemos que nós não temos condição nenhuma com nossas forças de estarmos lá. E além de estarmos lá, Ele cuida de nós ainda. Essa que é a grande provisão de Deus. Sem merecimento. Isso aqui é o grande boom da provisão de Deus. É o entendimento que Ele cuida das coisas pequenas aqui na terra, mas tem coisas muito maiores reservadas para nós na glória. Porque ainda que essa tal provisão dele não me alcance aqui no mundo, nessa terra, de modo que eu tenha tudo que o meu coração deseja, o seu coração é enganoso. Eu sei que lá no céu tem tudo que eu necessito e muito mais do que isso. O que eu vejo de irmão, de cristão, brigando com Deus porque não tem isso, não tem aquilo, com inveja do outro, estendendo a mão para o bem do outro, eu tomo posse. E a Bíblia fala para não desejar a mulher do próximo, nem o bem do próximo, nem a carroça, nem o burro, nem o seu, mas o cara estende a mão e toma posse do bem dos outros. E a Bíblia fala para não ter inveja de ninguém, não desejar nada dos outros. E os caras vê eu tomo posse. Você não tem dinheiro para pagar o IPVA de um Fusquinha. Não vai tomar posse num carro desse, ó. Eu vi hoje um Porsche, coisa bonita, né? Um Porsche preto. É bonitinho. Bonitinho. É uma Ferrari melhor. Eu vi um Porsche hoje. Sabe quando você olha assim? É um Porsche, lançaram um Porsche. É um Porsche. Eu não tenho dinheiro para comprar um pneu dele, meu amigo. Para trocar o óleo dele, não tem dinheiro. Para trocar a embreagem, não tem dinheiro. Então, por que eu vou desejar esse trem? Mas tem crente que quer. Crente que quer. E você encontra com ele, já conquistei. Conquistou nada, rapaz. Você vai morrer, vai ficar por aí. Você está endividado. Nem a salvação nós conquistamos, ela nos é dada. Não, nem a salvação nós conquistamos com mérito próprio, ela nos é dada. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês. É dom de Deus. Nem a minha salvação eu conquisto, meu senhor. Nem fé eu tenho, Ele que dá a fé para mim. Mas os caras querem. Isso aqui é o Jeová, isso aqui é Deus provedor. Me dá a fé para eu crer nele. Me dá fé para eu crer nele. Isso que é o verdadeiro Deus provedor. Prover algo que eu não tenho para enxergá-lo. Eu sou cego, Ele me faz enxergar para ver os olhos dele. O cego de Jericó, Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? Que eu vejo, Senhor, é para agora. Puf. Chegou. Essa é a provisão de Deus, mas as pessoas não enxergam isso. Não conseguem ver isso. As pessoas conseguem ver aquilo no plano horizontal, só conseguem ver isso aqui, ó. Eles não conseguem enxergar da sobrancelha para cima. Não consegue olhar para o alto, não consegue ver as coisas altas. Enxerga só na sobrancelha já. Aqui, só nesse plano aqui, ó, não consegue.
Só enxerga isso This is a aqui. demonstration of Você tem que Wirecast. abrir, meu amigo, os seus olhos para as coisas de Deus e saber que as coisas dele não This is a pertencem a esse demonstration mundo. of Wirecast. Porque o próprio Jesus falou assim: o meu reino não é desse mundo. Não é aqui. This is a demonstration As of coisas não são aqui. Wirecast. Mas querem trazer tudo de Deus para esse plano, para essa coisa imunda que é a This vida do is a homem. demonstration of Wirecast. Você quer ver? This Esse aqui is a quase ninguém conhece. Quer ver? demonstration Ó? of Quem sabe o Wirecast. nome desse rapaz aqui que falou agora? Vem cá no testemunho do que Deus tem na sua This is vida. a Ele chega aqui e fala meia dúzia de mentiras, você dá glória a Deus e ele acredita. Ninguém conhece ele, o Alexandre. This is a Ele chega aqui e fala demonstration aqui of que ele Wirecast. tem isso, tem aquilo, tem não sei o quê, fala um monte de mentira aqui porque eu combinei com ele antes. Vocês batem palma, acreditam, dá glória a Deus. E aí no final fala assim: se você quer a minha bênção que ele, traz 100 real aqui que Deus vai te abençoar. Você vem. This is a demonstration of Wirecast. No imposto de renda. Quero ver. Eu quero ver o cara dar testemunho. É isso aí na frente de um fiscal da Receita Federal. Para ele falar: se eu tenho uma Ferrari, eu tenho. Ué, mas você não tem que levar no imposto de renda, não. Você tem Ferrari, não está no imposto de renda, não. Você tem um apartamento onde, Belvedere, mas não está no seu imposto de renda, não. Você não declarou isso, não. Ah, não. Desculpa, é mentira. Igual um pastor que deu testemunho, que deu um tiro no filho dele, que matou gente dentro da macumba, que ele era pai de santo. Deu testemunho na igreja, no final do culto, policial da Polícia Civil e delegado esperando ele, perguntando onde está o corpo. Cadê a arma que você atirou no seu filho? É mentira. Você está vendo? Isso aconteceu em Brasília. O pastor falou: quando eu era pai de santo, eu matei gente, eu cortei cabeça, o sangue. Ligaram para a polícia, chamaram a polícia, porque tinha um policial civil no meio. Ah, se você matou, você vai ter que falar onde está o corpo. Aí chamou ele lá: senta aí. Cadê a arma? Cadê a 12 que você deu um tiro no peito do seu filho que você falou? Onde você comprou essa arma? Cadê essa arma? Não tem não, é mentira. E aí? This is a demonstration of Wirecast. Hein, Jair? Como é que faz? Aí atrapalhou tudo. Você falou certo, atrapalhou tudo. Atrapalhou o esquema. Sede santos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e converta o nosso coração. Converta os nossos olhos. Converta, nos converta de verdade. Nos faça filho dele. Nos faça filho, não é filho por apelido, não. É filho por nome. Que nós não tenhamos essa confiança nas coisas materiais, não tenhamos essa ganância louca. Você trabalhar para conquistar sua coisa, normal. Você tem que trabalhar mesmo, estudar, querer coisa maior, mas não como motivo principal da sua vida. Não como trabalhar para morrer. A Sara me contou de um professor seu, já teve infarto com quantos anos? Com 28 anos teve 5 infartos, de tanto trabalhar. 28 anos, 5 infartos nas costas, de tanto trabalhar. Bater, eu quero ter. Louco, essa noite pedirão a sua. E o que esteja juntado vai ser para quem? Que o Senhor abençoe a sua vida. E que Deus provedor de toda a salvação, o Deus provedor de toda a fé, o Deus provedor de todo arrependimento, Ele faça a provisão na sua vida disso tudo. Que você tenha fé, que você tenha salvação, que você tenha a graça de Deus. Que você tire ele do plano material e ache que ele só provê coisa, comidinha, papazinha. Não. Que você tenha consciência que ele provê a salvação para você. E tem um lugar preparado porque ele proveu isso. Ele cuidou disso. Que o Senhor te abençoe grandemente, que você abra os seus olhos. Curva a sua cabeça. Senhor Jesus Cristo, no teu nome poderoso e no teu nome somente, ó Pai, que nós agradecemos ao Senhor. Com a tua graça, Deus amado, sobre as nossas cabeças, Pai, a tua graça é merecida. Nós não merecemos, não fizemos nada para merecer, ó Pai. Que nós, ó Deus, abrimos nossa boca para o Senhor e pedimos misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, da nossa incredulidade, da nossa falta de fé. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, quando nós não conseguimos ver, ó Pai amado, as tuas obras em nossa vida no meio dos problemas, ó Pai. Nós somos humanos, o Senhor sabe que nós somos assim, ó Deus. Nós não conseguimos orar com dor, nós não conseguimos enxergar o Senhor no meio dos problemas. Ó Deus, se o dia fica um pouco mais escuro, o Senhor já soma da nossa vista. Por isso é que o Senhor colocou o teu Espírito Santo dentro de nós, ó Pai.
Nós não precisamos de luz exterior, nós temos a luz interior. Nós temos a tua graça incutida em nosso coração. Nos ajuda, Pai amado, ajuda-nos a permanecer firmes, ó Pai. Ainda que não haja vacas no curral, que minta o fruto da oliveira, que, ó Deus, que não tenha fruto na vide, que não tenha, que as ovelhas sejam arrebatadas da malhada. Ó Deus amado, que nós façamos como profeta, coloquemos a nossa confiança no Senhor somente. Nos abençoe, meu Pai. Tem misericórdia de nós. Nós te pedimos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Não me perdoa agora que eu vi as horas. O relógio está parado. Está marcando 20 para 9. Estão 9h15. Então vamos encerrar rapidinho. Você que pode trazer sua oferta à frente, você pode ter a liberdade de vir trazer. Nós vamos estar tocando um hino, depois nós vamos orar junto em nome de Jesus. Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Glória a Deus, irmãos. Senhor Jesus Cristo, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor, ó Pai. Nós trazemos nossas ofertas à frente, ó Pai, sabendo que não é como troca ou motivo de barganha contigo. Não, Senhor, é reconhecendo a Tua mão protetora sobre nossas vidas. Meu Deus, reconhecendo que o Senhor é quem nos dá, Pai amado, de comer, nos dá saúde, o Senhor é quem nos dá fome e vontade de comer, e, ó Deus, podemos comer porque o Senhor faz assim. É o Senhor que nos faz levantar de madrugada, nos faz granjear o nosso pão com a força que o Senhor nos dá, o ânimo que temos para trabalhar é o Senhor que dá, ó Pai. É o Senhor que guarda a nossa vida todo dia, Pai. É o Senhor quem faz isso. Nós te agradecemos, ó Pai. Agradecemos ao Senhor e pedimos, ó Pai, a Tua bênção, a Tua graça sobre as nossas vidas, no nome poderoso de Jesus Cristo. Senhor Jesus, abre porta para quem precisa de porta de emprego aberta. Abre, Senhor amado, uma oportunidade, ó Pai, para esses irmãos trabalhar, para nossos filhos estudarem, ó Pai, ter acesso às melhores escolas, meu Deus. Que eles sejam, Senhor amado, ó Deus amado, excelentes pessoas, ó Pai. Senhor bendito, as nossas irmãs que trabalham em casa, guarda a vida delas, ó Pai amado. As nossas irmãs que trabalham fora, nossos irmãos que trabalham fora, seja, Deus amado, por conta própria, seja no comércio, seja como, Deus amado, proprietário de um negócio. Deus amado, nos abençoe, Pai amado, cada um de nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. O velório do irmão André Luiz França começa às 9 horas no Cemitério da Paz e o sepultamento vai ser às 13 horas. Amém. Quem puder ir, irmão, faça esforcinho, vai lá em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então que o Senhor te abençoe. Domingo, quarta-feira estamos aqui aprendendo sobre a palavra de Deus. E domingo estaremos aqui de novo. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.
This is a demonstration of Wirecast. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto This sobre is a ti e demonstration tenha misericórdia de of ti. Wirecast. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém. This is a demonstration of